Olá, prezados alunos do curso de Administração, disciplina Teoria Geral da Administração, TGA. Aqui é o professor Alexandro Bilar e hoje vamos falar sobre um assunto indispensável para a formação de um administrador. Vamos falar sobre o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele deriva da teoria geral dos sistemas ou teoria sistêmica, e nós iremos tratar dessa temática tão importante a partir de agora. E vamos lá? Bom, inicialmente nós temos que definir, o que seria a complexidade, de uma forma geral. Porque a ideia de teoria sistêmica é para lidar justamente com um ambiente complexo, como por exemplo é o atual. Lembrem que, passadas as teorias anteriores, as evoluções naturais da sociedade, as organizações passaram a enfrentar outros desafios, com a globalização e com uma série de questões no ambiente externo. As organizações precisaram se adaptar e precisam se adaptar constantemente. Nesse sentido, situações complexas, problemas complexos, passaram a exigir cada vez mais dos administradores. E foi nesse sentido, da complexidade que está diretamente relacionada à sociedade moderna, que a teoria dos sistemas nasceu. Bom, a ideia de complexidade está diretamente relacionada à questão dos problemas. Hoje nós temos muitos problemas que têm várias causas, são multicausais ou multifatoriais e, por conseguinte, geram vários efeitos. Então, diante desse cenário que as organizações vivenciam, a teoria dos sistemas, a teoria sistêmica, passou a auxiliar o administrador para que ele tivesse o chamado pensamento sistêmico. Então, a complexidade significa que existem vários problemas com com muitas causas, ou variáveis, e em determinada situação, e é uma condição normal ao dia a dia das organizações. Então, todas as organizações vivenciam situações de complexidade no seu dia a dia na tomada de decisão, no seu processo decisório. E a ideia de sistema, de teoria sistêmica, nasce da concepção também do que vem a ser um sistema. Então, um sistema pode ser entendido como um conjunto de entidades, que são as partes, ou os elementos desse sistema, ou componentes desse sistema. Alguma espécie de relação e interação entre essas partes também faz parte desse contexto, desse conceito de sistema. E aí, visão de criando uma entidade nova e distinta a partir dessa relação. Então, são componentes que fazem com que fazem parte da ideia de sistema. Então, nós podemos conceituar o sistema, a exemplo do que faz o Maximiano, como sendo um complexo, um todo complexo organizado. Então, ele é composto por várias partes, essas partes interagem, e essa interação cria uma nova entidade, um conjunto de partes ou elementos que se formam em um todo unitário, ou ainda um conjunto de partes que interagem e funcionam como todo, como um todo. Essa é a ideia de sistema. Então, nós temos os sistemas abertos e os sistemas fechados, que nós vamos trabalhar. E existem vários tipos de sistema que você pode chamar. No dia a dia você escuta muito falar sobre sistema de informações, sistema judiciário, sistema de comunicação, sistema de ideias. Então tem várias possibilidades de sistemas. Em relação à estrutura, os sistemas têm uma parte em comum. Os sistemas, eles
tem entradas, né? E aí nós estamos nos referindo ao sistema aberto, porque nós dividimos, assim, de uma forma mais direta, os sistemas em sistemas abertos e sistemas fechados. Os sistemas fechados são aqueles que não interagem com o ambiente que está à sua volta, né? Do qual faz parte. Já os sistemas abertos são aqueles que têm esse nome de aberto porque eles interagem com sistemas, recebendo aí, né, entradas desse sistema e contribuindo aí, né, com saídas. Então, um exemplo de um sistema fechado, né, a gente pode considerar até que o nosso planeta Terra seja assim um sistema fechado, porque nós não recebemos, né, os recursos que nós temos aqui são os recursos que não vêm recursos de fora, né? Exceto, né, a luz solar, por exemplo, né, que é uma coisa que vem externamente. Mas, via de regra, nós temos que fazer uso dos recursos, né, os escassos recursos que dispomos. Então, uma pedra, né, um objeto qualquer, ele é um sistema fechado, porque apesar de ser composto por várias partes, né, mas não existe esse fluxo entre entrada e saída, né? Uma organização, ao contrário, é um sistema aberto. Por quê? Porque ela recebe suas matérias-primas, que é o que nós chamamos de entradas, né? Funcionários, etc., do ambiente do qual ela faz parte. Isso é processado dentro dessa organização que vai originar uma saída, né? Então, existem alguns termozinhos em inglês que a gente usa para isso. Então, no caso, são os inputs, que são as entradas do sistema. Lá dentro existe a black box, né, que é a caixa preta do sistema, onde essas informações, matérias-primas, recursos humanos, né, tudo isso vai ser processado e vai gerar lá um produto ou um serviço, dependendo da área de atuação da organização, né. Isso aí volta, esse produto ou serviço é lançado ao ambiente, vai para os consumidores, etc. E eles vão dar um feedback em relação a esse produto ou serviço. E esse feedback é a chamada retroalimentação desse sistema. Por isso que tem a ideia sempre cíclica, né? Eu tenho entradas, tenho a transformação do sistema na sua caixa preta, seu processamento, vai para o ambiente um produto, né? Um bem ou um serviço, chega lá no consumidor que vai dar uma opinião sobre isso, vai consumir, etc. E essa informação volta para a entrada para ajustar toda a questão de planejamento do sistema, né? Então vamos dar um exemplo aí, por exemplo, um carro, né? Então, para uma montadora, um fabricante de automóveis, produzir um veículo vai precisar de um monte de matérias-primas, né? Pneus, acessórios, enfim. Vai precisar de trabalho dos funcionários, então vai precisar de colaboradores, etc. Eles vão trabalhar dentro da organização, né? Entram essas matérias-primas, entra essa mão de obra, entram todos esses inputs, né? São as entradas, para dentro da black box, na caixa preta organizacional. Isso lá vai ser transformado, faz-se o veículo, né? E aí tem a saída para o mercado. Vai lá para a concessionária o carro para ser vendido aos consumidores. O consumidor utiliza o carro, detecta lá um problema qualquer no veículo. Hoje em dia é muito comum a figura do recall, né? Vocês já devem ter visto vários exemplos na imprensa. Os consumidores verificam que houve algum problema naquele veículo, reportam isso para a fábrica pede para que esses veículos voltem às concessionárias para fazer a substituição dessas peças que podem vir a causar algum tipo de dano, muitas vezes até prejuízo à vida dos consumidores, né? Então, em nome da preservação de sua marca, a empresa faz esse processo de recall, às vezes sob determinação até judicial, né? Esse tipo de exemplo mostra todas as partes do sistema, né? As entradas, né, matéria-prima, as pessoas, o processamento, que é a feitura do carro, né, a produção do veículo em si, e a saída, com o veículo indo ao mercado. No mercado houve um feedback, né? O pessoal viu que o carro tinha um defeito, noticiou a fábrica, fez o recolhimento, e essa é a retroalimentação. Então volta para a fase 1, vai ter uma nova entrada para que os próximos lotes de fabricação desses veículos, né, sejam já sem esse problema que teve nesse lote inicial, né? Então essa correção já vai ser feita
esse ciclo, né? Essa ideia de sistema, sempre em movimento, é a ideia da estrutura do sistema, né? Então, a estrutura de um sistema ela tem essas 4 partes. Tem as entradas, ou inputs, né? Que é a alimentação do sistema. Tem a transformação do sistema, que é o processo em si, onde é o processamento do sistema, né? Em alguns livros, vocês veem a chamada black box, que é a caixa preta, lá onde ocorre a transformação do sistema em si, com os recursos que ela trouxe, captou, né, do ambiente, com sua mão de obra, enfim, e a saída do bem ou do serviço pronto, ou output, e posteriormente, esse bem ou esse serviço vai para a sociedade, verifica-se aí a necessidade de algum ajuste ou não, né? Porque o feedback pode ser positivo, pode ser negativo, né? O pessoal pode dizer muito bem, excelente produto, e aí essa informação faz com que outros produtos similares sejam produzidos. Ao passo que se tiver algum problema, como a gente deu o exemplo do recall, é o feedback, a retroalimentação do sistema que traz essa informação lá para o início desse reprocessamento, né? Com base nessa linha de raciocínio. Tá? Então, está aí a ideia de estrutura de um sistema, o conceito de sistema, e a teoria geral dos sistemas ela nasceu nesse contexto. Né? Ela nasceu diante dessa necessidade de se considerar os vários fatores ambientais, as várias mudanças em curso na sociedade para a tomada de decisão organizacional. Né? E algumas teorias, elas podem ser consideradas como que deram origem à ideia de pensamento sistêmico, né? Em especial, 3 teorias. A chamada Gestalt, que trouxe algumas ideias interessantes, dentre as quais a de que o todo é maior do que a soma das partes. Então veja que ideia interessante essa ideia que faz parte do pensamento sistêmico, e que foi trazida pela teoria da Gestalt, né, do Wertheimer, o autor da teoria da Gestalt, e a ideia que ela trouxe foi de que o todo é maior do que a soma das partes. Mas como assim, professor? O todo é maior do que a soma das partes? Porque ele considera a inter-relação entre essas partes, né? Então, quando você sobrevoa uma floresta, por exemplo, né, vamos dizer que você pegou um drone aí e sobrevoou uma área de floresta, essa imagem que você for observar lá de cima é uma imagem muito mais compactada, né, muito mais densa. Você vê lá a copa das árvores, você vê uma vegetação, né, densa, então fica difícil você identificar a quantidade de árvores, as espécies, etc. Quando você desce, vai a pé, né, quando você vai a pé, no caso, sem o uso do drone, e observa uma árvore qualquer, é mais fácil você classificar a árvore como sendo desse tipo, tendo essas características. Tá? Por quê? Porque você está vendo um indivíduo, né, daquela floresta. Ao passo que quando você observa na imagem aérea lá do drone, né, ou se você sobrevoar de alguma forma a floresta, você vai ver que você vê um todo, né? Uma cobertura vegetal, por assim dizer. E aí, essa é a ideia de todo, né? A teoria da forma, da Gestalt. Né? As propriedades das partes são definidas pelo todo a que pertence. Né? Então, você vê essa ideia do todo. Essa teoria é fantástica. E ela mostra, por exemplo, como nós olhamos para uma parede e não percebemos as imperfeições. Né? Por mais que você passe a massa corrida, que você pinte, é uma superfície porosa, vão existir imperfeições ali. Mas a olho nu você não consegue visualizar isso porque você observa a parede como um todo. Você não vai olhar os microporos de uma parede, só se você colocar um pedaço, um fragmentozinho dessa parede num microscópio, aí você vai ver, né? E um pedacinho específico e suas imperfeições. Mas no geral você vê a parede como um todo, e aí você não percebe as pequenas imperfeições. É a Gestalt, é a teoria da forma, né? É a visão do todo. Então, as partes, as propriedades das partes são definidas pelo todo a que pertence. E o todo é maior do que a soma das partes, porque o todo, né, ele é considerado aí como sendo o somatório dessas partes mais as suas interrelações. É a ideia de sinergia, né?
É como se você fosse matematicamente explicar que 2 mais 2 seria 5. Por quê? Né? Além do somatório, você somaria mais um aí por conta das inter-relações entre essas partes. Né? Se você tem 4 coisas, essas 4 coisas interagem, então seria uma quinta, por assim dizer, usando essa metáfora. Então é a ideia de que o todo, se você considera o todo, você vai entender que ele é maior do que a soma das partes, porque ele considera cada uma das partes isoladamente, mas também as suas inter-relações, como é que essas partes interagem entre si. Não sei se eu fui claro, mas a ideia é justamente essa. Tá? Outra teoria que também auxiliou bastante na formação do pensamento sistêmico foi a teoria da cibernética, né? Relacionada aí à questão da informática, de uma forma geral, né? Da informação. E o seu autor era o Weiner, e ele trouxe algumas ideias, como, por exemplo, a informação é a base do controle do sistema. Né? Então, para que você controle um sistema, você precisa ter informação. É necessário ter bastante informação. O autocontrole de um sistema vai depender das informações sobre seu objetivo e sobre o seu próprio desempenho. Então, o próprio sistema é capaz de se autorregular, desde que você tenha as informações necessárias. Essas teorias eram utilizadas muito na área militar, essa teoria especial da cibernética, para a questão dos mísseis, né? Porque ao longo do envio do míssil até um alvo, ele ia buscando informações, né, com o radar sobre a trajetória e corrigindo, aí, evitando que batesse uma montanha, por exemplo, etc. Ele ia em tempo buscando informações para cálculo correto de sua trajetória. Tá? E a teoria dos sistemas em si, que trouxe a ideia de que o desempenho de qualquer componente depende do sistema em que ele se insere. E é necessário usar uma abordagem holística ou sistêmica para lidar com a complexidade de todos, né? Dos todos, por assim dizer. Então, a ideia de holismo, né? de holos, começou a interagir aí, né? Começou a vir à tona. Então, essa é a ideia do sistema, a ideia do todo. A ideia de que o todo é maior do que a soma das partes, a ideia de que o desempenho das partes vai depender do todo. Então, aí já foi contribuição direta da chamada Teoria Geral dos Sistemas, que teve como grande autor aí o Bertalanffy, né? Que trouxe essa contribuição. Então, veja, vários fenômenos do nosso dia a dia podem ser relacionados a essa concepção da teoria geral dos sistemas, né? Que teve como premissas aí, que teve como teorias associadas a Gestalt, a cibernética, né? A teoria da forma, a teoria da forma, o Gestalt, né? A cibernética e a teoria geral dos sistemas. Bom, então a ideia é interessante ter essa ideia do que é o pensamento sistêmico e de suas características. A primeira característica é a interdependência das partes, né? Então, para você compreender, é preciso analisar não apenas os elementos, mas as suas interrelações. Então, para você analisar um problema de uma empresa, você não pode analisar pura e simplesmente uma de suas causas. Você tem que analisar as causas desse problema e como essas causas se interrelacionam. Né? Veja como essa ideia do pensamento sistêmico é importante para o atual contexto de pandemia, por exemplo. Né? O coronavírus é a causa do problema da sociedade como um todo, né? Essa situação de calamidade, e muitas empresas têm fechado suas portas por conta disso, né? De não terem conseguido se adaptar. Outras sobreviveram, né? Conseguiram alternativas, outros estão reabrindo, né? Nesse contexto, mas assim, não é só o coronavírus, é uma série de outras consequências, né? Que se interrelacionam dependendo do tipo de atividade econômica, por exemplo, que a empresa tem, né? E isso é uma coisa que faz parte da ideia do pensamento sistêmico, né?
você tem que tratar a realidade de uma forma complexa. Então, é a ideia de complexidade, né? São multifatores, né? Os problemas são multifatoriais e você tem que considerar. Então, a tecnologia começa a fazer parte aí, né? A informação de uma forma mais latente assim no dia a dia das organizações para elas conseguirem aprender, né? E a rever aí como é que você se desenvolve melhor no dia a dia. Tá? O Ludwig von Bertalanffy foi o pai da teoria geral dos sistemas, né? E ele trouxe esses estudos sobre holismo, né? E ele era biólogo. E a partir da ideia dele, trouxe essa teoria geral dos sistemas com esses pressupostos da interdependência entre as partes e do tratamento complexo da realidade complexa. Né? Então, temos várias aplicações da teoria dos sistemas no dia a dia das nossas organizações. Né? Vamos ver alguns exemplos das aplicações. Por exemplo, na gestão da qualidade de uma empresa. Né? Se você parte da perspectiva sistêmica, você vai ver que a qualidade não é um problema só de uma área da empresa. A qualidade da empresa, né, dos seus produtos, é uma coisa de responsabilidade de toda a organização, da empresa como um todo. Isso é uma visão sistêmica. Né? Isso é você captar o pensamento sistêmico e aplicá-lo no dia a dia da gestão. Então, a administração da qualidade total, por exemplo, ela precisa de uma visão sistêmica, do pensamento sistêmico, para ela poder ser posta em prática. Né? Outra coisa que também está muito latente hoje em dia nas organizações, principalmente no atual contexto pandêmico, a mudança, adaptação às mudanças. Né? Então, as mudanças elas existem, sempre existirão e as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que se adequar, melhorar o seu desempenho diante dos desafios que aparecem no ambiente. Né? E, com base nisso, o pensamento sistêmico atinge a organização como um todo. Qualquer mudança vai envolver processos, estruturas, comportamentos e vai precisar ser tratado de uma forma conjunta e não isolada. Não adianta você abordar só uma parte da questão, né? Tem que ser o todo. Então, a ideia de desenvolvimento organizacional, a ideia de administração estratégica, que hoje é tão falada, planejamento estratégico, etc., está diretamente relacionada ao pensamento sistêmico, né? A teoria geral dos sistemas. E da teoria sistêmica decorreu um enfoque contingencial, né? Que a gente vai tratar em outra videoaula. Tá? As organizações precisam ser vistas como sistemas e uma palavra em especial, as organizações são vistas dentro do pensamento sistêmico, né, da teoria sistêmica, como um sistema sociotécnico, ou seja, formado por pessoas, né, mas ao mesmo tempo por recursos e componentes físicos e abstratos, né, no seu horizonte técnico. A tecnologia, as instalações, né, os procedimentos, a divisão do trabalho, isso está tudo no horizonte técnico. E no horizonte social, a questão da motivação, das atitudes dos funcionários, seu comportamento, a cultura organizacional, o clima organizacional. Né? Então, a teoria geral da administração vê, dentro da teoria dos sistemas, a organização como um sistema sociotécnico. E vocês lembram que quando estudamos a teoria clássica, o homem era o homem econômico, né? Na teoria das relações humanas passou a ser o homem social, né? Aqui na teoria dos sistemas, o homem é considerado como um homem funcional, ou seja, aquele que desempenha vários papéis e se adequa a essas situações, né? De acordo com o ambiente. O enfoque aqui não é nas tarefas, como foi a administração científica do Taylor, né? Nem as pessoas, como foi a teoria das relações humanas. O enfoque aqui é no ambiente. O ambiente no qual a organização está inserida. Né? Os fatores externos à organização fazem parte do seu ambiente. Então é interessante, tanto a teoria dos sistemas quanto o enfoque comportamental, eles têm como foco
o ambiente, né? Então vejam como é interessante essa questão e a importância da chamada análise situacional ou análise ambiental, né? Em administração nós temos um tipo de análise especial quando fazemos o planejamento estratégico, que é a chamada análise SWOT. Em português, para ficar mais simples, seria a análise fofa, né? São as forças e oportunidades, fraquezas e ameaças que estão aí, vamos dizer assim, fazem parte da realidade de uma organização, né? As ameaças e as oportunidades estão no plano externo, né? Fora da organização. E as forças e oportunidades no seu horizonte interno. Tá? Então, o ambiente externo da organização está contemplado aí, onde constam nesse ambiente as oportunidades e as ameaças. E precisam ser muito bem analisadas na organização e no seu planejamento, né? Então, a teoria geral dos sistemas, ela ajuda no planejamento organizacional, porque ela trouxe a visão sistêmica, a visão do todo, a visão holística, ou seja, do todo organizacional, né? E mostra que a organização é um sistema aberto, que interage com o seu ambiente, né? Estruturado por entradas, né? Inputs, que são processados, estão transformados, e que resultam em saídas, que são outputs, né? Os produtos que vão para esse ambiente, e nesse ambiente vão ter interações, né? Vão sofrer aí o feedback, né? A retroalimentação, aí essa informação volta para o início desse ciclo, e aí a gente tem esse pensamento sistêmico, organizacional, essa ideia de processo, de sistema, né? Aberto e em constante interação com, com o ambiente externo. Tá? Então, são considerações. O atual cenário de pandemia, por exemplo, mostra claramente a importância do pensamento sistêmico. Né? Então, procure, enquanto administradores, terem essa visão sistêmica, essa visão do todo, né? Essa visão de que nós temos que considerar o ambiente, nós temos que saber, né, como as coisas interagem com o dia das nossas organizações, como as influências externas. Vejam, alterações da economia, né, alterações em políticas governamentais, acabam redundando no dia a dia da organização. As tendências, tá? Vejam quanta coisa mudou no atual contexto de pandemia por conta da Covid-19. Então, as organizações elas precisam estar atentas a quaisquer alterações que ocorram no seu ambiente externo, porque as organizações são um sistema sociotécnico, né? E é importante ter essa análise mais ampla. É importante ter sinergia, é importante saber como funcionam como funcionam o pensamento sistêmico em si e suas decorrências. Então, o pensamento sistêmico trouxe muitas contribuições para as organizações e, desde então, passamos a aplicá-lo estrategicamente, né, na condição de administradores no dia a dia das nossas organizações. Tá? Bom, próximo vídeo que eu vou tratar com vocês vai ser sobre o enfoque contingencial, perdão, que é um desdobramento, uma decorrência, um braço aí, né, da teoria sistêmica. Não deixem de ver o material de apoio que eu vou disponibilizar no ambiente virtual de aprendizagem e participem do fórum que a gente vai disponibilizar lá para tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Espero que vocês tenham apreciado essa nossa breve explanação sobre a teoria geral dos sistemas, sobre a teoria sistêmica, né, o pensamento sistêmico, e de como ele influencia aí as organizações no seu horizonte da administração estratégica, da administração da qualidade total, do redesenho de processos organizacionais, né, da análise situacional, da abordagem situacional, da importância do ambiente externo e
também da questão da mudança, né, do ambiente em constante mudança no qual nos encontramos. Então foi um prazer, espero ter sido útil. Até o próximo vídeo.